Olá, nós queremos nessa aula falar sobre o propósito do evangelismo. O evangelismo em si tem três propósitos fundamentais e é fácil encontrarmos isso nas Escrituras. O primeiro grande propósito do evangelismo é anunciar a Jesus Cristo. Nos primeiros dias, no próprio Evangelho de João, quando se inicia essa anunciação, começa por João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali no capítulo 1 de João, os discípulos André e João seguem Jesus. Jesus olha para ele e diz: vocês me procuram. E eles dizem: Senhor, onde mora? Jesus disse: venham e vejam. E ali Jesus foi e mostrou onde moravam e passou com eles aquele dia, ensinando e explicando sobre o reino de Deus. Terminado aquele dia, esses mesmos discípulos começaram a buscar outros, anunciando a Jesus Cristo. E ali, o André foi buscar o Simão Pedro. E Simão Pedro, ao encontrar Jesus, Jesus disse: tu serás chamado Cefas. E Filipe foi chamar Natanael. Natanael, ao ouvir sobre o Messias, disse: de onde ele é? E Filipe disse: ele é ali de Nazaré. Ele então olha e diz: porventura de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe disse: venha e veja. A confirmação e a propriedade com que os discípulos apresentam Jesus é porque eles conheciam a Jesus. É impossível anunciar Jesus Cristo sem conhecer a Jesus. O primeiro propósito do evangelismo é anunciar a Cristo. Então nós precisamos conhecer a Cristo. O cristão dos últimos dias, ele precisa entender quem é Jesus. Quando nós fazemos o nosso estudo lá em Cristologia, que estudamos sobre Cristo, a humanidade de Cristo, divindade de Cristo, pré-existência de Cristo, estudamos ali sobre os três ofícios de Cristo, sacrifício de Cristo, ressurreição de Cristo e volta de Cristo. Nós temos um apanhado, um dossiê de conhecimento ali em Cristologia para que possamos falar sobre Jesus Cristo. Paulo, quando foi preso, e ali o carcereiro, quando as prisões se arrebentaram, mostrando lá em Atos capítulo 16, e o carcereiro disse: varões irmãos, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo categoricamente diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quando Pedro foi levado para Cesareia para ministrar na casa de Cornélio, ele anunciou a Jesus Cristo. Quando Pedro fez aquele milagre ali com o coxo na porta do templo chamada Formosa, em Atos capítulo 3, ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Então, o teor, a propriedade do evangelismo, primeiramente, é anunciar a Jesus Cristo. Em segundo lugar, é ganhar almas para Jesus, ou seja, levar essas pessoas a se converterem a Cristo, porque não adianta você falar de Jesus e você não ter o interesse com que as pessoas não só conheçam sobre Jesus, mas que também se entreguem a Jesus. Elas precisam ser levadas a Cristo. O terceiro fundamento, ali a terceira propriedade pela qual o evangelismo existe, é com a missão de fazer discípulos, não para você, mas discípulos para Cristo, continuadores da obra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fez discípulos, ele não fez para ele, ele fez para o reino dos céus. Ele disse: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. De maneira que os discípulos nem são de Paulo, não são de Apolo e nem são de Cefas. Eles são de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja e o Pai, cabeça de Cristo. Então, fazer discípulos para Cristo e continuadores da obra de Deus é a terceira missão, ou o terceiro objetivo pelo qual o evangelismo existe. Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A pregação do evangelho, ela tem como fundamento, primeiro, apresentar Cristo. Segundo, levar pessoas até Cristo. E terceiro, treinar discípulos para a continuidade dessa obra. Pregar o evangelho não tem fundamento de encher igrejas, ter pessoas frequentando os cultos, como a maioria pensa, que é levando as igrejas a estarem cheias de pessoas frequentando os cultos. Isso é evangelismo. O evangelismo é ganhar almas para Jesus, para quando nós partirmos dessa terra, a terra está cheia de discípulos de Cristo, e não simplesmente pessoas frequentadoras de igreja sem compromisso com o reino de Deus e muito menos compromisso com Cristo. Falar sobre Cristo, levar as pessoas a Cristo e treinar pessoas para a seara de Cristo, este é o fundamento do evangelismo. Deus te abençoe e até a próxima aula. Beijo no coração.